Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com a parte 2 do nosso estudo, experimentação com lentes de cinema, a linha CNE da Canon. Lentes que são todas mecânicas, de foco manual, de controle de abertura manual. Tudo isso eu expliquei no vídeo passado. E a ideia hoje é a gente expandir um pouco para algumas possíveis comparações, coisas que a gente pode extrair adicionalmente destas lentes. E principalmente para quem ela se destina, mas isso eu vou deixar para o fim. Vamos começar com como as coisas se comparam. Aqui eu estou com um caso engraçado que é assim, essa é a 50mm 1.2L USM da Canon fotográfica. Essa é a CNE 50mm T1.3 ou f1.2 cinematográfica da Canon. Vamos colocar em fotos aí a diferença de tamanho delas. Tá? Vocês estão vendo ela de lado, de frente. Mas se você reparar de frente e de fundo, vamos colocar assim, essas lentes, elas têm uma semelhança incrível. Então, quando você olha essas duas lentes pelo verso, parece a mesmíssima coisa. Quando você olha as duas de frente, o elemento central ali, deixa eu abrir o diafragma, o elemento central, né, parece o mesmo, porque elas são quase a mesma lente. Tá? E aí, justamente por saber que são projetos que nasceram juntos e se separaram por finalidade. Então esta aqui para fim fotográfico foi adicionada de alto foco com motor ultrassônico, foi colocada num pacotinho mais compacto para ser prática. Esta para ser cinematográfica recebeu algumas adições como o controle manual de foco e de abertura. Não tem a necessidade de ser compacta, ao contrário, ela fica do tamanho das outras irmãs dela. E aí, oticamente, como essas coisas se dão, como isso funciona. Como eu tenho aqui a 50mm fotográfica e eu tenho a 24mm fotográfica que a gente está usando para gravar, vejam as fotos aí de comparação de tamanho da 24mm fotográfica em relação à cinematográfica. Então o que acontece? Os vidros dentro dela são basicamente os mesmos. Então o que muda entre elas é a mecânica em volta desses vidros. Uma com autofoco, a outra com foco manual. Uma com diafragma eletronicamente atuado, enquanto o outro com diafragma manualmente atuado. Então você tem tudo manual numa, tudo eletromecanizado, eletrônico em outra. E as diferenças mecânicas, então, se dão mais do que as diferenças óticas. A história da escala F versus escala T, que eu expliquei no vídeo passado, mas a abertura delas é a mesma no fim das contas. Então o F1.2 e o T1.3 nessas duas lentes significa a mesma coisa, de certa forma. E aí como elas desempenham? Vamos ver um conjunto de coisas aí, um conjunto de imagens, e aí eu vou falando para vocês o que é que vocês estão vendo. A gente não vai ver 35mm, 14mm, nem 85, 135 hoje. A gente vai ver exclusivamente 24 e 50, porque era a que eu tinha aqui de série L fotográfica para comparar. Porque não seria justo uma comparação com uma objetiva fora da série L, porque aí qualquer objetiva fora da série L em relação a uma de cinema apanha monumentalmente, miseravelmente. Né? O nível óptico aqui é da série L para cima. Então não dá para... A gente não está falando de um equipamento daqueles que a gente fala assim, esse tem boa relação custo-benefício para fotografia. Essas lentes têm boa relação custo-benefício para cinema, porque tem lente que, como eu falei, custa 10 vezes uma dessas. Mas para comparação com a lente fotográfica, a gente já está falando de nível topo de linha, né? Vamos lá, vamos mostrar algumas imagens aí. Primeiro, um pequeno take de vídeo para falar do lens briefing. Essas imagens estão em f2 de abertura e eu fui fazendo uma aproximação de foco entre a lente no primeiro plano e o fundo aqui com a estante que eu tenho aqui, usando a 24mm L. Então vocês estão vendo a imagem ir e voltar 2 vezes para ter certeza.
E vocês viram isso primeiro na lente de cinema. Agora vamos ver a mesma coisa na lente fotográfica. Então o foco vai, volta. Tudo isso foi executado meia dúzia de vezes usando o Focus Picking na EOS RP. Tá? Então foco manual usando o Focus Picking na EOS RP, usando o auxiliar de autofoco também na EOS R. Quando usava lente fotográfica, fazia confirmação de foco com o autofoco para ter certeza que eu não estava fazendo besteira. Então foi visto, testado e retestado várias vezes. Vocês devem ter notado que em termos de lens briefing, a 24mm fotográfica, que a gente está usando agora, e a 24mm cinematográfica, que está aqui, vamos colocar ela na jogada, ok? Desempenham, se não igual, muito parecido. Ou seja, a 24mm L fotográfica é uma lente com baixíssimo lens briefing, baixíssima respiração da lente. Isso significa que a 24mm L 1.4 é uma tremenda de uma lente, mesmo para filmagens. Só que o anel de focalização dela é curto, então é difícil você fazer um movimento de precisão para focalização manual da forma como você faz com essa aqui que tem aquele anel extra longo. Você também não consegue conectar um follow focus nela, a não ser que você ponha um acessório na lente, enquanto aqui você já tem tudo certo. Mas em termos de desempenho puro e simples, são parecidas. Vamos ver a questão do lens briefing nas 50mm aqui. Tá? Vocês estão vendo primeiro o lens briefing para a lente cinematográfica. Vocês vão notar que existe um pouco de lens briefing nessa 50mm cinematográfica. É pouco, não é uma mudança grosseira de enquadramento. Porque o que é lens briefing? É uma mudança do enquadramento. Parece que a lente está dando um pequeno zoom, ou fechando ou abrindo. Então é um zoom para mais ou para menos, para maior ou menor comprimento focal, à medida em que ela focaliza. Então é como se o comprimento focal mudasse durante a focalização. E assim, sabe, a 50mm vira uma 51 ou uma 49, é algo assim. A definição para lens briefing é mínimo. Agora vamos passar o lens briefing da fotográfica, ok? Vocês estão notando aí também um lens briefing baixo, pequeno. Na minha observação, eu achei um pouco mais pronunciado o fotográfico que o cinematográfico, mas é uma margem muito pequena. Eu não sei nem se no YouTube, da forma como a gente coloca depois o vídeo, se vai ser perceptível ou não. Eu analisando no meu monitor, eu cheguei à conclusão que o fotográfico era um pouquinho mais pronunciado que o cinematográfico. Mas ambas mostraram algum grau de lens briefing, bem pouco, bem controlado, mas ambas mostraram algum grau. Algo para se levar em conta, que eu acho difícil. Tem poucas 50mm que eu vi na vida que não tivessem nenhum lens briefing, e essas duas mostram realmente muito pouco disso. Vamos fazer agora uns comparativos de desfoque, porque em tese o diafragma mais circular da lente de cinema, com mais lâminas e mais circular, proporciona um desfoque um pouquinho mais suave do que a lente fotográfica. Só que essas são lentes fotográficas topo de linha, que já tem um diafragma arredondado. Então a diferença tem que ser sutil, eu não espero nada grosseiro, ok? Vamos começar vendo a 24mm em f1.4 ou t1.5, no caso da lente de cinema, a primeira foto com a lente cine. A gente vai aproximar aí até um ponto de um certo desfoque. Agora vamos colocar a lente fotográfica e vamos aproximar ela da mesma forma em 1.4, para vocês terem uma ideia. É muito parecido o resultado, mas o contraste na lente cine é um tiquinho menor, que é aquilo que eu falei do coating. Né? O coating de cinema segura um pouco o contraste, o que potencializa um pouco o alcance dinâmico. Vamos dar uma olhada em outra abertura, de novo na 24mm. Vamos olhar ela em 2.8 de abertura. Vamos aproximando a foto. Vocês estão vendo uma imagem da lente cine. Agora vamos trocar e vamos colocar da lente fotográfica. De novo, vocês devem estar percebendo que elas são extremamente semelhantes, okay? Muito parecidas mesmo, as 24mm L e cine, apenas com contraste segurando um pouquinho na lente cine. Vamos passar para 50mm agora, mesma coisa, só que em f1.2 ou t1.3 primeiro e depois em 2.8. Então vamos passar
essas imagens para vocês. Vamos aproximando da mesma forma como foi feito anteriormente. E aí vocês veem aquele tipo de desfoque de sonho, né, que eu comentei no review da 50mm 1.2. E quando a gente... Isso olhando a lente cine, né, eu falei da lente foto. Quando a gente olha a lente foto, a gente percebe a mesma característica. E eu achei que o desfoque na lente cine um tiquinho mais suave do que o da lente de foto. É uma diferença pequena, mas eu achei que ela existe. Observando com calma esses arquivos no meu monitor. Eu não sei o quanto disso vai chegar no YouTube depois de toda a compressão que acontece. A gente está num vídeo em Full HD com compressão. Então, e às vezes, de repente, você está assistindo isso na tela do seu smartphone, vai sumir qualquer coisa que se observa, tá? A gente está falando de coisas bem miudinhas. Vamos ver elas em diafragma 2.8. Primeiro a cine. Esses testes, como eu comentei antes, eles foram feitos e refeitos, então cada clique desses, na verdade, são uns 10 cliques e eu fiz comparações entre eles e eu escolhi aqueles que estavam o mais iguais possíveis para colocar no vídeo, na verdade. Agora vamos ver a lente foto e vamos aproximando um pouquinho. Ok, em 2.8. Conclusões que eu posso chegar dos meus testes. Existe diferença ótica entre a lente foto Canon série L e a lente cine, que também é série L Canon, né? Tem linhazinha vermelha igual, tal. Existe, mas é pouco, é sutil, é delicada a diferença. Muito em responsabilidade da diferença do diafragma, do mecanismo de diafragma ser um pouquinho mais redondo e também do coating das lentes, porque os elementos óticos são os mesmos. Então há uma diferença? Mas ela é sutil. Justifica a diferença de preço? Se você for pensar só por ótica, eu me arriscaria a dizer que não. Mas você não está falando só de ótica quando fala de lente de cinema, você está falando de toda a mecânica envolvida para um controle de super precisão de foco, por exemplo. Você está falando dos diâmetros todos iguais nas lentes para você fazer trocas durante a sua produção com eficiência. O preço está em outras coisas que não são só o desempenho óptico. A gente tem que lembrar que quando fala de série L já é ápice, já é excelência óptica, já são lentes difíceis de bater. E então a lente cine com um coating um pouquinho diferenciado, com um diafragma diferente, ela refina um tiquinho, mas é um tiquinho em diferença da lente fotográfica, sendo que eu notei mais diferença na 50mm do que na 24. A 24 1.4L2 USM da Canon é um monstro de lente. Eu sigo dizendo que é a melhor 24mm já feita em toda a história para fins fotográficos. Então é uma lente que é um absurdo de excelência. E aí quando você põe em comparativo com a lente de cinema, elas empataram. Na minha opinião, elas empataram. Eu não vejo... Tem uma diferença de contraste, mas por causa do coating. Mas o restante... A lente fotográfica desempenhou monstruosamente bem diante disto aqui. Agora, se vale o preço, é aquela história. Você está pagando preço, a diferença mais na excelência mecânica do que na excelência ótica. Isso é importante que se diga. Então, assim, se eu comparasse a 24mm, sei lá, a 2.8 IS USM, que é um modelo abaixo, não é da série L, aí a gente já ia achar muito mais diferença. Se eu comparasse com aquela 24mm Pancake, eu ia achar muita diferença. Se eu comparasse com uma Zoom, tipo uma 2470-28, aí mesmo da série L, as 24mm fixas sobrariam em termos de qualidade diante de uma lente Zoom. Comparando fixa com fixa, série L com série L apenas fotográfica para cinema, as diferenças são bem sutis. Eu só posso supor as mesmas coisas que eu já testei, as 85 e 135, 14 fotográficas. Essa 14 cinematográfica eu fiz muita foto com ela enquanto essa lente estava comigo. E o desempenho dela, ela parece, no meu entender, um pouquinho mais de nitidez do que a 14mm fotográfica e o contraste um pouco mais segurado por causa do coating. Talvez exatamente o coating fez a nitidez aparecer mais. E é só, de novo, diferença sutil. E vale para 35, é que eu não estava com as lentes ao mesmo tempo aqui para fazer comparações. Então assim, oticamente,
Estão falando tudo aqui de nota 9,5, 10. Né? Todo mundo passa de ano com louvor aqui. Mecanicamente, fez muita diferença quando eu ia fazer passagens de foco entre a lente fotográfica e a lente cinematográfica, mesmo operando sem o follow focus, operando na mão, faz uma diferença você ter esse anel mais longo. Vamos agora sair um pouco da comparação ótica, técnica entre elas e falar um pouquinho para quem se destinam estas criaturas, ok? Para começo de conversa, cinema é óbvio, né? Se você faz cinema, você procura ferramentas de cinema para trabalhar. Isso seria óbvio, eu nem preciso me alongar nesse assunto. Geralmente uma produção de cinema tem verba suficiente para alocar equipamentos desse com tranquilidade. Lógico que um cinema bem independente, cinema de guerrilha, vai ter que avaliar se o orçamento abraça ou não abraça. Mas o que acontece? Quando você tem abertura toda calibrada, quando você tem sistemas de focalização de alta precisão, quando você tem o tal do coaching que segura e aproveita melhor o alcance dinâmico, você melhora a qualidade de imagem de captura, consequentemente você gasta menos tempo na pós-produção. E um dos maiores custos de produção de cinema, mesmo que seja independente de guerrilha, é a edição e finalização dos materiais. Então, se você puder reduzir os tempos de edição e finalização, porque você tem a captura de melhor qualidade, a melhor coisa que você pode fazer. Você gasta um pouco mais em câmera e lente, e aí, consequentemente, você gasta menos em tempo, né, em hora de correção de material, de correção de cor, né, de color grading como um todo, e depois toda a edição e toda a finalização. Eu acho que há um ganho de produtividade com lentes melhores. Mas isso aí cada um faz aquele orçamento do seu filme para decidir. Mas vamos sair do cinema, que é uma realidade de pouca gente, e pensar duas outras realidades comuns. A produção de séries para a internet, seja porque você vai tentar produzir Netflix, seja porque você vai tentar produzir para algum OTV, canal de assinatura, por exemplo, ou você vai fazer uma websérie, então você vai pôr no YouTube, você vai pôr no Vimeo, você vai pôr na internet de alguma forma. Se você vai fazer produção para a internet, as diferenças óticas entre essas lentes não vão aparecer, mas a diferença produtiva de escala de produção que você tem, de agilidade de produção que você tem, existe também. Então não dá para desprezar a vantagem da lente cine sobre a lente fotográfica, mesmo para uma websérie. Mesma coisa para uma publicidade, você vai gravar publicidade, talvez não para televisão, não para publicidade de cinema que aparece lá antes do filme, mas vai para a internet. Mas esses ganhos de produtividade pelo sistema de focalização, pela mecânica, têm que ser considerados. Eu só acredito que, dependendo do que é teu orçamento, teu nível de trabalho, leva em consideração usar lentes fotográficas topo de linha como série L da Canon, porque às vezes você economiza um tanto da tua verba aí, porque você sabe que vai gastar mais em finalização, em efeito especial, em After Effects ou qualquer coisa assim, e de repente você dá uma segurada no teu orçamento aqui porque você sabe que você vai investir em outra ponta. Mas o destino dessas lentes cine é cinema, é websérie, é televisão, é publicidade de alto nível. E aí tem alguns usos fotográficos que eu achei interessantes. O que acontece? Por serem lentes com baixíssimo lens briefing, se você vai fazer aquela técnica chamada stack focus em fotografia, que é o que? Você vai focalizando, faz um clique e focaliza. Se tem um produto que você quer foco nele inteiro, com máxima nitidez, com máxima qualidade para uma publicidade de alto nível, então de repente você focalizou aqui na frente, fez um clique, focaliza aqui, outro clique aqui e mescla essas fotos no computador. Você tem 15 fotos por um mesmo produto. Quem fotografa joias, por exemplo, precisa, às vezes gastronomia precisa. Então o focus stacking é uma técnica típica da publicidade. Quando você tem lentes com baixíssimo lens briefing e com um anel de foco que você pode controlar quase que centímetro a centímetro, a técnica de stack focus ficou melhor executada por mim, e na minha opinião ficou facilitada com essas lentes quando eu comparo com as lentes de fotografia. E na lente de fotografia, o anel de foco, às vezes você tem aqui de 0,8 metro para 1 metro, você não mexe quase nada e foram 20 centímetros. Já aqui, para você rodar esses 20 centímetros, você tem um movimento muito maior
consequentemente, tua precisão é melhor. Então, para Stack Focus em publicidade, eu senti um ganho na fotografia com essas lentes. E vale dizer a mesma coisa para a arquitetura, que é outro lugar onde eu uso o Stack Focus, quando o ambiente inteiro precisa ter nitidez de ponta a ponta, e você vai girando lá o foco da 14mm, faz vários cliques, mescla eles. Ela não tem lens briefing. Como ela não tem, você casa as fotos todas com facilidade. Você não tem aqueles problemas de alinhamento entre um clique e outro. E por isso eu acho que as lentes de cinema têm um uso fotográfico muito interessante toda vez que você precisar da técnica de Stack Focus. E eu não uso essa técnica em fotografia de natureza, mas tem muito paisagista que usa. Tem paisagista que faz clique às vezes de médio formato e que para buscar a máxima nitidez faz essa mesclagem de vários cliques. Eu daria uma boa olhada, se é o teu caso de paisagem, de arquitetura e de publicidade, que você tem uns orçamentos legais para trabalhar, eu daria uma boa olhada nas lentes de cinema como opção. Como são lentes com baioneta EF, vai que você faz publicidade com uma 5DSR, por exemplo, com a câmera de 50 megapixels. Você vai ter um benefício aí no Stack Focus com essas lentes. Então eu daria uma olhada criteriosa nisso. Para não falar só, nossa, essa lente de cinema é para cinema, óbvio. É para vídeo de alta demanda de qualidade, óbvio. É para publicidade de alto nível em vídeo, isso tudo é óbvio. Agora, na fotografia de arquitetura, de produto, de paisagem, de gastronomia, desde que você tenha necessidade ou de um ápice ótico num único clique, com desfoque super perfeito, é algo para olhar. E se você usa a técnica de Stack Focus, é bastante interessante que você dê uma olhada nessas lentes, porque eu achei absolutamente maravilhoso fazer essa técnica em alguns cliques com um anel de foco tão longo quanto esses aqui. Então, para meus colegas todos da área de fotografia publicitária e fotografia de arquitetura, dá uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar. E se você hoje não está no patamar profissional para este nível de equipamento, aluga uma dessas, experimenta, estuda, evolua na sua carreira pelo potencial que você pode estudar de um equipamento melhor. Isso agrega para a gente. Tá bom, gente? É isso. 2 vídeos aqui da série de lente cine. Dá uma chegada no vídeo anterior. Dá uma chegada naquele vídeo que eu conversei com o Bruno Massal, em que a gente também falava de algumas das lentes cine da Canon, mas a gente falou mais ali de algumas lentes zoom. E se você puder experimentar uma dessas um dia na sua vida, experimente, vale a pena, ok? A gente aprende muito quando tem a opção de usar equipamentos que não são os do nosso dia a dia. Neste caso não são os equipamentos do meu dia a dia e eu aprendi muito nessa semana que eu passei fotografando e gravando vídeo com elas. Dá aquela chegada no site das empresas apoiadoras do canal, uma delas é a Canon Brasil, e o pessoal do Canon College, que tem uma programação de cursos muito legal, que passeia em várias cidades, então procura a programação do Canon College. Se você quer comprar uma câmera ou lente ou acessórios fotográficos, compra lá na PortSAR. Tem um cupom de apoio, está escrito na descrição desse vídeo. Se você compra na PortSAR usando o cupom de apoio, se você comprar câmera ou lente, você se tornará um apoiador aqui do canal. É só mandar um e-mail para mim que eu chamo você para a comunidade de apoiadores lá no Facebook. E se você for alugar uma dessas, consulta com o pessoal da HDV Lock, porque eu sei que eles têm. Tá joia, minha gente? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.